Eu vou contar 52 histórias de mulheres que fizeram aborto. História 35. Eu tenho a minha história, né? Ela é muito diferente da história que a minha irmã viveu fora do país. Na verdade, eu tenho 4 histórias. Eu fiz 4 abortos. A minha irmã mora em outro país, onde o serviço é público, onde ela pôde fazer com todo cuidado, transparência e tranquilidade. E os meus, os 4, foram todos de humilhação, de sofrimento e de solidão. Sem companheiro, como eu estou agora. Eu não vou contar uma a uma a você. Eu fiquei pensando, né, vários dias antes de chamar você por aqui, se eu iria contar uma a um, ou se eu ia tentar organizar o que foi essa minha história com 4 abortos e o que eles tinham em comum e quem fui eu para passar por tantas experiências tão dramáticas quanto essas. E o que vinha na minha cabeça era só isso, né? Pecado, solidão, culpa. Eu vou tentar contar eles como um bloco e eu vou tentar ser rápida, porque senão seria uma história de toda uma vida. Eu queria contar essas histórias a você como histórias de orgulho, mas elas não são. Eu arriscaria dizer que elas não são para nenhuma mulher. Camisinha estoura, os caras não aceitam usar a camisinha, nós esquecemos de tomar a pílula ou os métodos nos fazem mal, há várias razões. Não é azar ou mentira, essa é a vida real de quem usa métodos de planejamento familiar, anticonceptivo, pílula, camisinha. Eu fiz 4 abortos e nenhum deles eu fui de mãos dadas com os caras que estavam comigo. Eu sempre fui sozinha. Esses homens, eles são covardes, eles são mentirosos, eles são machistas. Eu tenho que dizer isso. Você pode me dizer que eu caí na história de todos eles. Tudo bem, mas eles são mentirosos, covardes e machistas. Eu tenho 2 filhas, lindas, maravilhosas, porque eu as desejei. Eu sei que tá difícil falar, mas eu queria deixar um alerta. Eu quero falar e eu preciso ser ouvida, mesmo que seja uma história tão difícil como de 4 abortos. Eu tenho 54 anos, eu tenho um namorado agora, que eu não chamaria de companheiro, mas eu tenho um namorado. E pode parecer mentira, mas se eu pudesse engravidar hoje, eu tenho certeza que também com ele eu passaria por essa mesma história e seria um 5º aborto. Seria uma 5ª história de abandono. O que essas 4 histórias de aborto tiveram em comum? Em todas eu resolvi sozinha. Em todas eu não fui cuidada para evitar que um próximo acontecesse. Em todos o que estava errado na minha vida afetiva, sexual, de violência, não foi enfrentado. Ninguém me perguntou por que eu estava ali de novo. Ninguém perguntou se eu tinha um relacionamento abusivo, se eu usava método ou se eu não sabia usar algum método. Eu disse a você que eu não falaria de um único aborto, mas eu quero falar só de um evento de um dos abortos. É uma história super trágica. Eu fui a um hospital e o médico ele era evangélico. Quando eu cheguei, ele sabia que eu estava ali para fazer um aborto, e ele fazia aborto. Ele era o que aplicava anestesia. Ele me perguntou se eu gostava de viajar. Eu nem respondi, porque eu vi que era uma ironia. Ele disse, você vai ter uma viagem que você nunca vai esquecer agora. Eu não sei o que ele aplicou em mim, mas eu tive uma alucinação. Parecia que eu estava sendo amputada, eu sentia como se meu corpo tivesse saído de mim. Foi uma experiência terrível. É isso que a clandestinidade faz. Essas experiências horríveis e essa experiência de 4 abortos. Eu sou uma mulher com universidade, com trabalho, uma mulher bem informada, e o que estava errado, eu continuei errando. E é sobre isso que eu queria falar. Se o aborto não fosse proibido, nós poderíamos ter conversado no meu primeiro aborto e tentado entender o que estava acontecendo para evitar o 2º, o 3º, o 4º, ou quantos fossem. Por isso eu vim aqui contar. 1 ou 4 abortos é tudo parecido. É uma experiência de solidão e de abandono na clandestinidade.